Olá, como vão vocês? Tudo bem com vocês? Então, preparados para mais uma pequena aulinha agora? Agora a gente vai falar um pouco sobre direito constitucional. Nós vamos abordar as classificações das constituições de um modo geral, e em particular a Constituição brasileira. Vamos lá? Então, essa a gente vai falar sobre direito, né? Então é bom que a gente faça uma pequena definição, uma breve definição do que seja direito. Direito é a coisa mais simples de entender, porque todo mundo no dia a dia lida com isso. O direito nada mais é que um conjunto de normas ou preceitos que são elaborados para regular a vida entre as pessoas, porque senão ia virar uma bagunça. Se não houvesse lei, cada um poderia fazer o que quisesse e a relação entre as pessoas ia ser mais complicada. Então, para normatizar a vida social, foi criado um conjunto de regras e esse conjunto de regras se chama direito. O direito nas nações, ele é único, existe só um direito. Mas para efeito didático, para mais bem estudar os direitos, eles são divididos em vários ramos. Então existe o direito civil, por exemplo, que trata das relações entre indivíduos. Por exemplo, se alguém sem querer bate no seu carro e não quer pagar, você vai ter que procurar o poder judiciário para tentar obrigar aquela pessoa a te pagar. Então, no direito civil em geral, você está regulando vontades opostas de particulares. E esse é um ramo do direito. Outro ramo do direito, por exemplo, é o direito penal, que trata basicamente daqueles delitos que são considerados crimes, né, que são mais violentos à sociedade. E assim vai. E hoje a gente vai falar sobre direito constitucional. Né? E o que é o direito constitucional? O direito constitucional é um dos ramos de direito que estuda as normas constitucionais, né, naturalmente. E o que são essas normas constitucionais? As normas constitucionais são as principais normas do que a gente chama de ordenamento jurídico do país. É a partir das normas constitucionais que todas as outras normas vão ser construídas. Então, nenhuma norma, nenhum direito, nem no direito civil, nem no direito administrativo, nem no direito penal, pode ferir algum preceito que esteja na Constituição. Então, o direito constitucional é considerado o direito mais importante do país. É a partir dele que surgem todas as normas. Bom, o que os concursos públicos cobram com relação à classificação das constituições? São alguns aspectos que a gente vai ver agora, porque as constituições elas são diferentes a depender do local onde são elaboradas, dos países onde são elaboradas, do tempo em que são elaboradas. Então a gente vai ver agora as principais características. Vamos lá. Quanto à forma, né? As constituições elas podem ser escritas ou não escritas. Na realidade, aparentemente é uma coisa trivial e é mesmo. Né? As escritas elas são escritas mesmo, né? Elaboradas, estão no papel, mas a diferença entre as escritas e as não escritas não é que as não escritas não estejam de fato escritas, elas podem estar escritas. A diferença básica é que as normas, as constituições escritas, elas estão todas numa peça só, em um normativo só, enquanto as constituições não escritas, elas estão em normas esparsas, né? Pode ser em lei, pode ser no próprio na jurisprudência, pode ser nos costumes, até os próprios costumes regulam, né, a normatização de uma sociedade. Então, essa é a primeira classificação quanto à forma. Isso aí é tranquilo, vocês vão lembrar na hora da prova. Falou de forma, lembra de escrita e não escrita. Escrita está num documento só, a não escrita está espalhada em várias coisas, na jurisprudência, em algumas leis, nos costumes. É fácil de você decorar. Não se preocupe com a sua memória que você vai lembrar. Basta ver esse vídeo umas 3 vezes e você vai decorar. Não tem como. A memória nunca falha. A memória nunca falha. Pode fazer uma experiência. Coisas que marcaram muito a sua infância ou da sua vida no dia a dia, você não esquece nunca. E quando você dá importância para uma coisa, como você está dando importância agora para esse assunto, você não vai esquecer dele. Falou. Falou-se sobre a classificação da Constituição. Quanto à forma, você vai lembrar. Ou ela pode ser escrita, ou ela pode ser não escrita. A não escrita é aquela
está em normas esparsas. Só isso. Quanto ao modo de elaboração, vamos lá. A Constituição pode ser dogmática ou histórica. A dogmática é aquela que foi elaborada no momento certo. Em geral, como é que funciona? A Constituição do Brasil, inclusive, ela foi feita dessa maneira. Ela foi feita em 1988. Como é que foi? Foi criada uma Assembleia Nacional Constituinte, o assunto foi discutido, elaborou-se uma Constituição. Essa é a Constituição dogmática. Ela é feita numa ocasião certa, por um órgão legislativo certo e que foi designado para esse fim. A histórica não. A histórica é diferente. É uma Constituição que ela vai evoluindo ao longo do tempo. Ela não é constituída num determinado momento. Ela vai evoluindo e aquela Constituição se consolida ao longo do tempo. É muito simples. Então, esse é o modo de elaboração. Pode ser dogmática, que é feita em um determinado período, por um órgão criado exatamente para aquilo, ou pode ser histórica, na medida que os costumes vão se evoluindo, na medida em que leis vão sendo criadas, na medida em que a jurisprudência vai se desenvolvendo, a Constituição vai se formando. Essa é uma Constituição histórica. Então, quanto ao modo de elaboração, eu acho que não tem dúvida mais, é tranquilo. Quanto à origem, a origem ela pode ser democrática ou pode ser outorgada. O que é uma Constituição democrática? Uma Constituição democrática é uma Constituição feita pelo povo, mas ela é feita diretamente pelo povo? Não, não é, né? Não faz sentido, por exemplo, o Brasil tem uma população de 200 milhões de habitantes, todo mundo se unir para fazer uma Constituição. Não, mas ela é dita feita pelo povo porque ela é feita, no caso da Constituição brasileira, foi feita por pessoas eleitas pelo povo. Então, ela é considerada uma Constituição democrática. Por outro lado, a Constituição pode não ser democrática. Quando ela não é democrática, ela é dita outorgada. Outorgada é como se fosse assim, ela é colocada para nós de forma obrigatória, sem que a gente possa opinar por meio dos nossos representantes. E, em geral, isso acontece em países onde há uma certa ditadura, né? Onde há um ditador que impõe aquela norma. O Brasil já teve constituições outorgadas na época do regime militar, na década de 60. Depois a gente vai ver as constituições uma por uma, mas já teve constituição outorgada sim. Agora, a constituição atual vigente no Brasil, a de 1988, essa não. Essa foi uma constituição democrática. Quanto ao conteúdo, isso é muito interessante. Quanto ao conteúdo, a Constituição pode. Na verdade, não é a Constituição, mas o que se está dentro da Constituição. Pode ser um assunto material ou um assunto formal. Que diferença é essa? O que significa um preceito material constitucional? São aqueles preceitos mais importantes, aqueles que referem à regulação e funcionamento do Estado e do corpo social. Por exemplo, assuntos que dizem respeito à formação e à organização do Estado. Esse é um assunto que tem que estar na Constituição. Não pode ser um assunto regulado por meio de uma lei, de uma medida provisória. Não, ele é importante demais para não estar na Constituição. Por exemplo, regime de governo, outra coisa, direito fundamental, direito do ser humano, direito à vida, direito de ir e vir, direito à saúde, direito à educação. Todos esses são assuntos importantíssimos que devem estar presentes na Constituição. Então, no sentido material, eles devem estar na Constituição. Agora, pode acontecer de um assunto que não seja muito relevante estar na Constituição? Pode. A própria Constituição brasileira tem determinado artigo que fala sobre o Colégio Dom Pedro II. É um assunto importante, relevante demais para estar presente na Constituição? Não é um assunto relevante para estar na Constituição. É um assunto que poderia estar relegado a uma lei, ou, enfim, um outro normativo que não fosse tão importante. Então, esse tipo de assunto não é exatamente um assunto materialmente constitucional, mas atenção, como ele está na Constituição, apesar dele não ser muito relevante, ele é um assunto formalmente constitucional. Então, tudo que está dentro da Constituição, seja ele relevante ou não, é um tema formalmente constitucional.
Agora, só temas relevantes que deveriam mesmo estar na Constituição é que são temas materialmente constitucionais. Então, a divisão quanto ao conteúdo é essa. Ou é materialmente constitucional ou formalmente constitucional. Agora, pode ser as duas coisas? Claro que pode. Claro que ele pode ser materialmente constitucional, ser muito relevante e estar na Constituição. Agora, pode ser formalmente constitucional, como o exemplo que eu dei, e não ser materialmente constitucional. Tá bom? Olha só. E quanto à estabilidade? Quanto à estabilidade, ela pode ser dividida de três maneiras distintas. Três. Vamos lá. A primeira forma, uma Constituição pode ser imutável. Imutável, como o próprio nome diz, ela não muda nunca, mas isso na prática praticamente não existe, porque uma Constituição, ela tem que ter uma previsão, em geral ela tem uma previsão, de alteração ao longo do tempo, porque as sociedades, de um modo geral, elas evoluem. Né? Então, se uma Constituição for fixa e não prevê de maneira nenhuma uma alteração, é mais complicado você criar novas normas que estabeleçam relação, por exemplo, limites das relações sociais. Por exemplo, existe um outro tipo de constituição que é uma constituição rígida. A rígida é o seguinte, ela permite alterações em determinadas partes dela, ela pode até prever que algumas partes sejam imutáveis ou sejam abolidas, por exemplo, como é o caso da Constituição brasileira, mas esse processo de alteração da Constituição não é um processo simples, como uma alteração de uma lei ordinária, uma lei complementar, a gente vai ver a diferença daqui a pouco. Então, essa é considerada rígida. Ela permite alteração, mas para que se faça uma alteração nessa lei, o processo legislativo é um pouco mais rígido do que a alteração de uma lei. E o terceiro e último aspecto com relação à estabilidade da Constituição é uma Constituição flexível, que ela permite alteração e o procedimento legislativo para fazer essa alteração é um procedimento legislativo simples, que não exige muita rigidez. Bom, vamos lá, a gente está terminando aqui agora, faltam poucas itens de classificação. Quanto à finalidade, a Constituição pode ser uma Constituição garantia, uma Constituição balanço ou uma Constituição dirigente. Qual a diferença dela? A Constituição garantia, em geral, ela volta para o que aconteceu no passado, ela só garante aquela estrutura política, aquela estrutura social do passado. Então, ela é feita para garantir o que ocorreu. A Constituição balanço, ela existe, ela é elaborada para garantir, para que dê ao estágio atual de desenvolvimento de uma sociedade a sua estabilidade, para que as coisas não mudem e para que aquela situação atual permaneça, ou para que ela seja pelo menos obedecida até que lentamente as coisas vão mudando. Por outro lado, por último, existe a Constituição dirigente, que é uma Constituição que vê lá na frente. Então, ela já estabelece programas, plano de ação para os poderes públicos, ela norteia o futuro da sociedade. Vamos lá. Quanto à extensão? Quanto à extensão, isso é muito simples também. A Constituição pode ser sintética ou pode ser analítica. O que significa sintética? É uma coisa curta, concisa, e analítica é uma coisa maior, grande, explicativa. Então, a Constituição, quando é muito sintética, quando ela só prevê as normas gerais sem detalhamento, ela é uma Constituição, do ponto de vista da extensão, sintética. Já as constituições que entram em detalhes, querem esmiuçar cada um de seus artigos, essas são constituições analíticas. E agora, daqui a pouco, eu vou gravar um outro videozinho para a gente fazer uma análise de como é a Constituição brasileira com relação a esses critérios que a gente acabou de ver agora quanto às classificações, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Sugiro que vocês vejam esse vídeo mais pelo menos 2 vezes para que fique consolidado aqui, para que na hora da prova você não esqueça. Você vai fazer uma questão, você vai acertar,
A questão com relação à classificação você não vai errar. Já vai ser uma desculpa, vai ser uma questão garantida. E daqui a pouco eu vou apresentar umas 2 ou 3 questões de concursos de tribunal que cobraram essa classificação. Para você ver que é moleza, é mamão com açúcar. Não tem como você errar esse tipo de questão, tá bom? A gente vai ver tudo. Como eu falei, em 6 meses você vai estar assim com a cabeça muito boa para fazer qualquer concurso na área de tribunal. Em menos de um ano você vai estar empregado. Fechou? Combinado? Daqui a pouco a gente se vê novamente. Um abraço e fique com Deus. Até daqui a pouco.